Boa tarde, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é a professora Helene Dark e hoje nós vamos dar início à correção da semana 2 do PET 4 de História. E o nosso assunto principal dessa semana é a crise no sistema colonial português, ou seja, é o momento onde, em especial, o Brasil começa a ter várias rebeliões e uma crise econômica e política muito grande, com todas as revoltas, com várias revoltas acontecendo, na tentativa de uma possível independência. Demorou alguns anos, na verdade, mas veio, né? Primeiro nós vamos começar a falar que o pioneirismo de Portugal em se tornar o primeiro país dentro das grandes navegações, né, o pioneiro nas grandes navegações, fez com que Portugal conquistasse inúmeras colônias pelo mundo inteiro. Ele colonizou regiões na América, na África e na Ásia. Ele foi um dos países que mais colonizou da Europa, tá? Juntamente com a Inglaterra, a França e tal, mas Portugal foi o primeiro a fazer essas colônias. E Portugal, durante mais ou menos uns 300 anos, ele se torna um dos países mais ricos, com uma nobreza e uma burguesia extremamente influente na Europa. Né? Portugal se torna um dos países de destaque da Europa, por causa das grandes quantidades de colônias, e essas colônias forneciam a ele muita matéria-prima, muita mão de obra gratuita, muita riqueza. Só que Portugal não soube administrar muito bem essa riqueza. Né? Esse foi o problema. Não adianta você estar muito rico, ser muito rico e gastar sem saber, sem prever as futuras consequências que vai acontecer com você, tá? Isso vale para a vida, tá? A vida pessoal, não só para a administração de um país. E aí, Portugal, ele começa a ter problemas, digamos assim, a partir do século XVIII. Por que do século XVIII, gente? Dois pontos principais. A Inglaterra se torna a maior potência industrial do mundo, tá? Porque é o país que mais desenvolveu, foi o primeiro país a desenvolver a industrialização, no caso a indústria têxtil, né, de tecidos, a gente já falou sobre isso. E segunda coisa, nasce na França aquele famoso movimento que a gente está falando dele desde fevereiro, o iluminismo. O que acontece? Então, a indústria na Inglaterra e o iluminismo na França vai fazer com que várias colônias portuguesas comecem a pensar, opa, peraí, se fizermos acordos comerciais com a Inglaterra, vamos poder trocar a mercadoria, matéria-prima por produto manufaturado mais barato. Se se desenvolvermos as ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, etc., vamos nos tornar um país independente. Então, vamos partir para cima de Portugal, né, da nossa metrópole, e vamos dominar, vamos tentar nos tornar independente. Então, vai pipocar em tudo quanto era colônia portuguesa, em especial aqui no Brasil vão surgir várias. A gente já viu aí algumas, né, das revoltas nativistas e as revoltas elitistas, né, como Conjuração Mineira, Baiana e várias outras que nós já vimos, né, Emboabas, já estudamos inúmeras outras, né, Mascates, e aí Revolta de Beckman, né, e aí todos esses movimentos vai fazer com que lá na Europa, Portugal o rei de Portugal, né, Dom José I, fica assim, opa, tenho que dar um jeito na situação do Brasil, né, da minha colônia, uma das minhas colônias que mais me dão lucro, porque era a maior colônia que ele tinha, né, ele tinha várias outras, mas a maior delas era o Brasil, né, um país gigantesco, né. E aí, o que acontece? Lá na Europa, a Inglaterra estava doida fazendo acordo com vários países para ela ter mais lucros, óbvio. Portugal resolve, então, fazer um acordo com a Inglaterra. E aí ele assina o Tratado de Methuen. Esse tratado, assinado em 1703, né, já no século XVIII, tinha a finalidade de os produtos ingleses, em especial tecido, vão entrar em Portugal sem pagar impostos, e os produtos portugueses, em especial o vinho, vai entrar na Inglaterra também sem pagar impostos. Ou seja, eles vão se tornar países livres de impostos. Porém, há de convir comigo que vinho
não é de extrema necessidade quanto tecido, roupa, né? Então, obviamente, muitas vezes a Inglaterra nem necessitava do vinho, então ela não comprava, mas Portugal sempre precisava de tecido, assim como todo mundo sempre precisa de tecido. O que acontece? Portugal sempre comprando mais e vendendo menos. Então a crise interna de Portugal, a crise financeira interna de Portugal cresce. E a crise política e financeira no Brasil também. Então o que ele faz? Deixa eu tentar resolver lá no Brasil. Ele manda para o Brasil um homem da sua extrema confiança, tá? Que é o famoso Marquês de Pombal. E esse Marquês de Pombal, que era o Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, meu parente, só que não, tá, gente? Esse Dom Sebastião, ele vem para o Brasil, ele era conhecido na Europa como um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Relembrando, é toda aquela pessoa que é do governo, mas que prega o iluminismo, só que o iluminismo é uma liberdade de acordo, igualdade, etc., de acordo com os interesses dele, tá? Vou falar aquilo que o povo quer ouvir, não significa que eu vou fazer o que o povo quer que eu faça, tá? Eu vou falar, eu vou convencer aquele povo de que eu vou fazer coisas melhores para ele, beleza? E aí, Dom Sebastião, né, o Marquês de Pombal, vem para o Brasil e começa a implantar, ele tem total liberdade, né, para implantar mudanças administrativas, políticas e econômicas, o que fosse necessário para recuperar a questão financeira do Brasil. Ele vem para o Brasil e aí a primeira coisa que ele vai fazer é criar as casas de inspeção do tabaco, açúcar, tá? Por quê, gente? O que era isso? Casa de inspeção. Era como se fosse uma casa para cobrar imposto, tá? Para saber quanto que estava produzindo, o que estava produzindo, para onde estava sendo vendido, quanto que estava sendo vendido, qual o valor que estava sendo vendido, tá? Para controlar, na verdade, tanto o tabaco, né, que é o fumo, e o açúcar. E ele criou também as capitanias gerais do estado do Norte e Nordeste, porque eram regiões que não tinham muito controle, tá? Controlava-se muito o Nordeste, mas ali próximo à Bahia, Salvador, né, Rio de Janeiro, que está próximo, né, da mineração de Minas Gerais, São Paulo, etc. Essa região era muito controlada, porém o Norte e o Nordeste não tinha nada de controle. Então ele cria as companhias gerais para fazer esse controle, essa administração local. E com isso ele vai impulsionar mais ainda o tráfico negreiro para dar mais lucro para a colônia e proíbe de forma terminantemente proibido a escravidão de indígenas, tá? Qualquer fazendeiro que fosse pego, né, com escravos indígenas, eles iam perder esses escravos, que todos eles iam ser libertos. E aí, para facilitar essa entrada maciça de negros africanos no Brasil, o que ele cria? Né? O que ele vai fazer? Ele expulsa os jesuítas, né? Liberta todos os índios, só que, né, da escravidão compulsória, digamos assim, e entra negro, né? Entram os africanos, os negros africanos escravizados, eles vão vir aos montes para o Brasil nessa época, porque dava muito lucro, né? Porque tá vindo de graça, né? Praticamente, chega aqui, vira uma mão de obra que dá dinheiro pra caramba, e os impostos dos negros que eram vendidos eram repassados para a coroa, ou seja, era um comércio extremamente lucrativo, tá? Diferente dos indígenas. Porque você escravizou, você não vendia a vender, era só você ir em alguma tribo e escravizar aquela tribo que você tinha os seus escravos. Então não dava lucro nenhum para a coroa. E o escravo negro dava muito lucro para a coroa, tá? Porque era uma mão de obra gratuita, né? Pesada e principalmente muito lucrativa. E aí, em 1763, uma outra medida que ele vai tomar também, tá? Além de criar a Companhia do Norte e Nordeste, de fiscalizar o tabaco e o açúcar, de impulsionar o tráfico negreiro, ele vai mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque Rio de Janeiro fica muito mais perto de Minas Gerais para fazer o controle da produção do ouro, que estava em queda. Agora, por que a produção de ouro está em queda? Porque ouro não nasce, né? Ouro não é árvore que cresce, cortou, cresce de novo, cortou, cresce de novo. Então, o ouro estava em crise,
né? Minas não estava conseguindo enviar para Portugal o quinto, né? Que era os 1.500 quilos de ouro, como era cobrado naquela época. E aí, acontece que lá na França, lá na Europa, quem está ocupando o lugar, né? Que o pai faleceu, Dom José I, e aí quem ocupa o lugar é Dom João, é o príncipe regente. Dom João, ele tinha a mãe, né, a Dona Maria, que era conhecida como Dona Maria a Louca, mas na verdade ela era conveniente ela ser louca, porque ela não ia dar conta ela não conseguiria tomar conta de todas as colônias sozinha, e não seria respeitada, obviamente, por ser uma mulher. O que acontece? Dom João I está entre a cruz e a espada na Europa. Por quê, gente? Porque, de um lado, estava a Inglaterra cobrando dele aqueles acordos que eles tinham feito, entre eles o Tratado de Methuen, e a França, do outro lado, querendo cobrar também. Porque a França tinha implantado, naquela época, o famoso bloqueio continental, proibindo todos os países do continente europeu de fazerem comércio com a Inglaterra. Porque todo mundo sabe, mesmo a Inglaterra fazendo parte do continente europeu, ela é uma ilha, são ilhas. Então, se você proíbe aquela ilha que está aqui, né, de fazer comércio com os países do lado de cá, ele está tentando prejudicar essa ilha aqui, fazer com que essa ilha, com que as indústrias de tecido entrem em falência. O que acontece? Ele tenta fazer, ele fala com Portugal, fala, olha, eu sei que você tem acordo com a Inglaterra, mas você vai ter que desfazer esse acordo ou eu vou invadir o seu território. Palavras de Napoleão Bonaparte. O que o príncipe regente faz no momento? Eita, tô lascada entre a cruz e a espada. Se eu ficar aqui, os franceses, né, Napoleão Bonaparte vai invadir o meu país, vai me tirar do trono e vai pôr alguém da confiança dele no governo. Se eu for embora sem falar nada com a Inglaterra vai cobrar todos os impostos que estão atrasados, né? Porque comprava-se muito tecido e não vendia tanto vinho e etc., produtos portugueses para a Inglaterra. O que ele resolve fazer? Falou, olha, Inglaterra, continuo com o acordo com vocês, mas vocês vão me financiar, vão me emprestar algumas embarcações, dinheiro, qualquer coisa, porque eu preciso sair aqui da Europa com a corte portuguesa e todos os nobres. E aí, em 1808, Dom João I resolve fugir para o Brasil. E ele vem embora para o Brasil com toda a corte, com todos os nobres possíveis, com tudo que ele tinha de mais rico, quadros, livros, vem médicos, arquitetos, vem de tudo junto com ele, todos os melhores profissionais da época, vem para o Brasil com o Dom João, né, Dom João I, Dom João VI, perdão, vem com Dom João VI para o Brasil, Dom José I era o pai dele, vem com Dom João VI para o Brasil, e ele se torna, então, um rei, só que um rei português, mas só que em solo brasileiro. E aí, quando Napoleão invade Portugal, pode invadir, tipo, não tem nada aí que vai te interessar, porque tá tudo aqui no Brasil já. E aí ele continua fazendo comércio diretamente agora com a Inglaterra, sem ter problemas nenhum, porque ele agora, o bloqueio era continental, era o continente europeu e a Inglaterra. Agora, Portugal, a sede do governo Portugal estava no Brasil. E aí ele continua fazendo esse comércio, né, a partir de 1808, diretamente, Brasil e Inglaterra, sem precisar ir em Portugal necessariamente. Né? E isso vai fazer com que comece uma crise gigantesca em Portugal, que vai dar origem à Revolução do Porto, que aí já é uma outra história, que vai fazer Portugal, o rei Dom João VI, voltar para Portugal em 1820. Tá? Mas aí a gente fala sobre isso numa próxima aula. Agora nós vamos para a correção das atividades. Bom, gente, então agora nós vamos corrigir a semana 2 do PET 4 de História do 8º ano, né? Nós vamos corrigir as atividades. Crise no sistema colonial português. Aqui nós temos um texto bem pequeno que vai falar sobre essa colonização, sobre essa crise do sistema colonial, que vai ter início com o iluminismo, né? Lá na Europa, que vai se espalhar pelo mundo todo com vários movimentos revolucionários. Nós vamos ter também o Tratado de Methuen, que é um acordo que vai dar muito mais vantagens para a Inglaterra do que para Portugal. Nós vamos ter também a chegada do Marquês de Pombal, do Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, ao Brasil, para ser o novo administrador do Brasil.
Nós vamos ter todas as regras que ele criou, né, para começar essa nova administração. E vamos ter também o bloqueio continental e a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, tá? E agora nós vamos começar a correção das atividades, ok? São bem poucas e bem rápidas e todas as respostas, basicamente, já estão no próprio texto anterior. Com base no texto estudado e com o auxílio de seu livro didático, responda. Eu vou colocar para vocês, no nosso grupo, quais são as páginas que vocês podem consultar para encontrar essas respostas, tá bom? Se vocês quiserem, para vocês se aprofundarem. Por que o iluminismo configurou uma ameaça tão importante ao regime colonial português, gente? O iluminismo não foi só preocupante, uma ameaça para os portugueses, como para a Europa e para o mundo todo. O iluminismo serviu de inspiração para a Europa e vários países em todo o mundo, como um movimento de independência, já que ele pregava a liberdade e a igualdade para todos os cidadãos, colocando medo nas monarquias absolutistas no mundo, entre elas Portugal, que possuía várias colônias, e temiam pelas rebeliões que aconteciam e abalavam as estruturas políticas e econômicas da metrópole nas colônias. Qual que é o principal motivo, gente? O iluminismo, ele prega, a gente já conhece, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Juntamente com a Revolução Francesa, que vai acontecer posteriormente. Então, nós temos aqui um movimento que vai fazer com que várias partes do mundo, né, Estados Unidos, Brasil e outros lugares, passarem por várias revoltas, né, contra as suas metrópoles. De que forma a Revolução Industrial contribuiu para aumentar a crise em Portugal? A Revolução Industrial Inglesa do século XVIII colocou os britânicos na condição de maior potência industrial do globo, obrigando-os a buscar um destino para suas mercadorias maquinofaturadas, levando Portugal a assinar um acordo que prejudicou a sua economia, gerando uma grande crise no país. Então, por que a Revolução Industrial atrapalhou Portugal? Porque a Revolução Industrial, os países não queriam mais produtos, não queriam tanta matéria-prima, eles já preferiam o produto industrializado. E a Inglaterra era a maior fonte desses produtos industrializados. O que foi o Tratado de Methuen? Ele foi assinado em 1703, onde o vinho português não teria impostos na Inglaterra, né, os vinhos portugueses. O vinho português não teria imposto na Inglaterra, que por sua vez teria maior entrada de seus tecidos em solo lusitano, que é a mesma coisa que português, tá? Este acordo foi extremamente benéfico aos ingleses, mas muito prejudicial aos portugueses, uma vez que a demanda dos produtos era bem maior no caso dos tecidos ingleses. É o que eu falei anteriormente. A gente compra muito mais tecido do que vinho, né? Quem foi o Marquês de Pombal? Tá muito pequeno o que tem aí no texto, mas eu coloquei algumas coisas aqui. Como tentativa de reverter os efeitos da crise política e econômica portuguesa no Brasil, o rei Dom José I envia para a colônia o nobre Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, dando-lhes plenos poderes de promover reformas administrativas na colônia, aumentando a rentabilidade para a metrópole. Marquês de Pombal, gente, ele era um déspota esclarecido. Então, ele pregava algumas ideias iluministas, mas ele era totalmente a favor de que a monarquia continuasse, tá? Ele só falava aquilo que o povo queria ouvir, mas fazia o que ele queria fazer. Por que Pombal favoreceu o aumento do fluxo de escravizados no Brasil? Porque, para impulsionar o lucrativo tráfico negreiro, foi terminantemente proibida a escravização indígena a partir de 1758, e no ano seguinte determinou a expulsão dos padres jesuítas do Brasil. Por que ele queria aumentar o fluxo de escravos? Porque ele era altamente lucrativo, ok? Por hoje é só, ficamos aqui com a correção da nossa atividade da semana 2 do PET 4. E todo mundo que tiver, né, que precisar de tirar alguma dúvida, que precisar de algum auxílio, pode me procurar no aplicativo Conexão Escola, ou pode me procurar no nosso grupo do WhatsApp, ou no privado, no período da tarde, ok? Abraços, fiquem com Deus!